Hoje falaremos sobre o livro de Jó. Jó, ele estava sendo acusado até pelos amigos que estavam ali em reunião com ele. E na palavra do Senhor diz que não devemos jurar por Deus. Então Jó aqui ele deu um exemplo do que é falar. Ele nunca falou, eu juro por Deus. Não. Isso não se deve falar. Ele disse aqui, ó, em Jó 31, quem quiser acompanhar, Jó 31, versículo 34. Jó capítulo 31, versículo 34. Ele disse assim: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Se eu estiver mentindo, se eu estiver pecado, se eu estiver enganando alguém. Então o juramento, ele pode ser, em vez de falar juro por Deus, digamos assim: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia dessa porta. Se eu estiver mentindo, se eu estiver errado, se eu tiver pecado, se eu pequei contra alguém, se eu falei mal de alguém, isso é um tipo de juramento. Ele está falando sobre si mesmo. Trema eu perante uma grande multidão, quer dizer, de vergonha, e o desprezo das famílias me apavore, e todo mundo me despreze, se eu tiver feito isso. E eu me cale, e não saia dessa porta, se eu tiver feito alguma coisa errada. Então não preciso falar juro por Deus. É muito mais fácil, a frase é menor, mas podemos usar o que Jó, as palavras de Jó. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Fica até um negócio meio complicado, assim, para a pessoa decorar. As pessoas vão falar: poxa, essa pessoa está ficando meio doida. Mas não, mas esse é um juramento que você não está pondo o nome de Deus no teu juramento. Você está colocando a tua vida no juramento. Tá bom? Então, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta, se eu estiver mentindo. Fica até bonito você falar uma passagem da Bíblia para falar, ao invés de falar juro por Deus. Porque se você falar juro por Deus, você já está pecando. Tá bom? Mais uma vez, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Se eu estiver mentindo, se eu estiver pecando, se eu estiver falando mentira, ou roubado, ou furtado, ou enganado a pessoa, ou falado mal de alguém. Tá bom? Então grave bem. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Se eu tiver, aí você completa com o que estão te acusando. É uma defesa para você. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.